dizendo que a civilização deveria parar de se meter com a natureza e assim reduzir as pandemias. Basicamente, estavam dizendo para o homem não mais desbravar novos habitats, novos rincões não explorados e ficar quieto no seu canto e deixar a natureza tomar conta do mundo, de forma tal que não despertasse novas pandemias. Eu não sei de onde esses especialistas, esses cientistas tiraram semelhante sandice, mas só pode ser uma sandice. Só pode ser uma tentativa da esquerda ambientaloide de tentar usar a desculpa da pandemia atual, do terror da pandemia atual, para tentar convencer as pessoas a abandonar o processo civilizatório. Então é impressionante, esses caras não só defendem o socialismo, o fim da liberdade, da liberdade de expressão, da propriedade privada, como também eles estão realizando o verdadeiro sonho deles. Saiu um artigo no Instituto Rothbard que diz: a pandemia é a realização do sonho dos ambientalistas, porque os ambientalistas estão comemorando uma redução de CO2 na atmosfera. Só que essa redução de CO2 na atmosfera foi só de 5%. Apesar das fábricas, das lojas, do consumo, do trânsito ter parado quase totalmente, a redução de pífios 5% é nada. Não volta nem ao nível que tinha em 2015, porque a civilização, graças a Deus, cresceu nesses últimos 5 anos. Então, o que seria necessário para combater as reduções de carbono? Descivilizar, acabar com a sociedade, matar todo mundo de fome. Sendo que o carbono não tem absolutamente nada a ver com o aquecimento global, pelo menos o carbono que a humanidade emite. Enfim, eles estão realizando o sonho deles de ver a civilização parar. Deixem as pessoas morrerem. Esses desgraçados, ecochatos, ficam dizendo. Basicamente, o que eles querem é um mundo sem ninguém. E aí, no final do artigo, no outro artigo que eu li, esse artigo do Instituto Rothbard está criticando a esquerda ambientaloide. Mas aí eu li um artigo de esquerdistas ambientaloides dizendo, o problema é a humanidade. Enquanto existir humanos, nós vamos causar desequilíbrios na natureza e despertar pandemias. Bom, então, o objetivo deles não é a saúde dos homens, é a eliminação dos homens. É isso que os ambientalistas querem. É uma ideologia completamente anti-humana. Agora, pensa o seguinte. Vocês sabem quando foi a primeira grande pandemia histórica registrada? Foi no ano 3000 a.C. É um sítio arqueológico que fica na China chamado Hamin-Manga. Lá tem um monte de gente que morreu numa epidemia que destruiu um vilarejo pré-histórico. Meu amigo, que tipo de devastação ambiental existia em 3000 a.C.? Quer dizer, se nem com o padrão de vida de 3000 a.C. o sujeito estava livre de pandemias, o que eles querem fazer com a sociedade atual? Pergunta um pouco tenebrosa de se fazer, certo? Agora, vamos avançar um pouco no tempo. 450 a.C., houve a famosa Praga de Atenas. Como aconteceu a Praga de Atenas? Aí nós começamos a encontrar um padrão. Ela aconteceu durante, ou um pouco depois, da Guerra do Peloponeso. Ataques de Esparta contra Atenas. Então havia toda a devastação e a miséria causada pela maior guerra da antiguidade grega, que fez com que a saúde das pessoas ficasse debilitada, os recursos ficassem mais escassos. Tucídides, historiador, também relata que naquela época, por causa dos constantes ataques, as pessoas todas se apinharam em pequenas fortificações. Então aumentou-se a densidade populacional. E Tucídides reparou que quanto maior a densidade populacional de pessoas pobres apinhadas, maior era a incidência daquela praga. Conclusão que eu tiro disso: a humanidade não tem que ficar apinhada em bolsões civilizacionais. Ela tem que se espalhar pelo mundo. Ao contrário do que esses ambientaloides dizem, não mexam com ambientes virginais, eu digo o contrário. Mexam sim. Espalhem a civilização pelo globo. Em tudo. De forma que a civilização não fique apinhada. O crescimento populacional, inclusive, é maravilhoso. Aumenta a divisão de trabalho. Nós temos que crescer e multiplicar como está instruído ali em Gênesis. Mas nós não podemos regular, através do socialismo, a maneira como as pessoas se distribuem no terreno. É assim que surgem as distorções urbanísticas e geográficas. Cidades se apinham porque as regulações socialistas impedem a viabilidade do investimento de capital nas áreas mais vazias. A desculpa ambiental é perfeita para criar mais entraves para o capital. Tirem todas essas regulações ambientaloides, deixem o capital se espalhar. Outro exemplo, peste negra. Em 1315 a 1317, houve uma grande fome na Inglaterra.
Pegou muito Londres isso aí. 30 anos depois, 35, a peste negra bateu em Londres com toda a força. Isso era 1349. Ao contrário do que muitos pensam, ele não tinha rico, não tinha pobre, todo mundo morreu igual. Não, absolutamente não. A mortandade de peste negra em Londres, dentre os ricos, aliás, Inglaterra inteira, não é só Londres, foi de 27%. Dentre os pobres, os arqueólogos debatem números que vão de 40% a 70%. Ou seja, morreu muito mais pobre, em termos percentuais. O que isso significa? Capitalismo é bom. Significa que nós temos que tornar as pessoas ricas através do livre mercado para que elas tenham menos chance de morrer em próximas pandemias. Outra prova de que o problema é a pobreza e não a interferência no meio ambiente. A varíola, a incidência de varíola nas tribos indígenas Cherokees no século XVIII. Os Cherokees sempre lidaram com doenças. Eles só começaram a morrer muito de varíola porque houve uma guerra dos britânicos contra os Cherokees, que foi The British Cherokee Wars, e os britânicos usavam táticas de terra devastada. Eles queimavam os terrenos férteis dos Cherokees para que eles não tivessem suprimento para suas forças. Resultado: fome, fraqueza, pobreza. Isso baixa a imunidade. Aí vem a varíola. Mas a crise de varíola ali foi uma consequência da guerra, não o contrário. Ao mesmo tempo, eu posso dizer para vocês, a Revolução Industrial salvou muitas vidas, principalmente vida de pobres, porque a Revolução Industrial industrializou a medicina. Ela permitiu que grandes médicos, como William Whittering ou James Lind, transformassem as suas descobertas em produção industrial de medicamentos. E tudo isso aumentou o padrão de vida da população, sem contar a riqueza gerada pela Revolução Industrial. Isso tem um impacto muito maior em evitar epidemias e pandemias do que as próprias vacinas. Não estou falando aqui que vacina não presta. A da China comunista que o Dória quer trazer para cá, essa realmente não vai prestar. Mas vacinas prestam. O conceito é bom. Mas o impacto do aumento de riqueza da população é muito mais significativo. Então, para concluir o vídeo, eu quero falar o seguinte. Se vocês querem evitar doenças e mortes, parem com esse negócio de não vamos mexer com a natureza. Pelo contrário, mexam mais ainda com a natureza. Civilizem, industrializem, queimem petróleo, emitam gás carbono. Que se vocês dependerem da natureza, vocês vão morrer. A natureza quer matar vocês. É o homem que precisa ir atrás da rigidez, das medidas sanitárias. Isso é Antoine de Saint-Exupéry falava. A civilização é feita daquilo que o homem toma como dever, não quando ele se conforma com aquilo que lhe é dado. Então, quando vier um ripongo maldito, um anarco-primitivista, e falar, não, o homem tem que viver com o que a natureza lhe dá. Tá bom, então você vai viver igual um bicho e vai morrer aos 30 anos de doença, se muito. Outra coisa, uma coisa que Mark Twain falava, né? A civilização é a multiplicação ilimitada de necessidades supérfluas. Então, realmente, se você quiser viver no anarcoprimitivismo, você vai comer, dormir, fazer cocô. É isso que se chama de civilização? Isso, para mim, é vida de bicho. Civilização é expandir as nossas necessidades supérfluas. Por isso que essa quarentena aí é ridícula. Atividades essenciais. Então, você está nos reduzindo a bichos. O essencial é o quê? Comer, defecar e dormir? Na Inglaterra, nem sexo você pode fazer mais, a não ser que você more com a pessoa. Quer dizer, o nível de regulação totalitária biopolítica está chegando às raias da distopia já. E, finalmente, eu quero citar o escritor Sprague de Camp. O processo civilizador está intimamente ligado à engenharia, ou seja, a capacidade do homem de fazer as forças da natureza trabalharem para ele. É isso que o homem tem que fazer. Se o homem ficar à mercê da natureza, ele morre. Se o homem dominar a natureza, ele é capaz de tudo. Ele é capaz de pegar os princípios ativos que a natureza produz e usar para a saúde. Mas se nós ficarmos parados passivamente, a natureza vai inventar outros vírus. Não é o caso do Covid-19, do Kung Flu, do coronavírus chinês, porque isso é uma arma biológica, né? Mas, enfim, é isso que eu tinha para dizer. Só para não ficar
Só para não dizer que não falei das flores, vamos falar da flor de deputada que nós temos, que é a Caroline Detone. Uma das maiores bênçãos da terra de Santa Cruz, que tanto luta pela nossa liberdade. O sigilo bancário dela e de outros deputados foi quebrado. Isso é aviltante. Isso é inaceitável. Isso é uma ditadura das piores. Simplesmente porque ela é conservadora. Como disse o Alan dos Santos muito bem, o crime no Brasil é ser conservador. Acordem para isso. Eu avisei vocês que nós já estávamos no comunismo, que essa corona nóia aí era a desculpa para o comunismo. Aliás, é o próprio comunismo. Eu não sei mais quantas provas vocês precisam. E